uma coisa assim muito leve, que quando a gente coloca cílios, né, a gente já sente até muito pior. E aí o do Oi, pessoal, está começando mais um Conta aí, Flor. Comigo, Flor. E comigo, Iris. E nós hoje estamos falando com o que todo mundo está comentando, um assunto polêmico da WePink, que de novo envolvida em uma grande polêmica, né, Iris? É sobre a Lidiane Herculano, que diz que ficou cega temporariamente por uso dos produtos para os cílios. E nós temos a nossa visão, vimos vários erros, e eu vou falar um pouco da minha experiência que eu tenho com a WePink, não ganho nada sobre isso, não estou ganhando cachê, põe no aberto aqui, ó. Não, no fechado. Não estou ganhando um centavo da WePink, não estou aqui para defender, estou aqui para dar a minha visão sobre os produtos da WePink, porque eu já testo há um tempão. E também uma coisa que é bem importante de nós falarmos, que todo mundo só está criticando. E eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente técnica, até por ser química, eu sou muito técnica. Então, eu gosto de analisar todos os fatores, né? Não só falar, o produto fez mal, sem análise, sem nada. Claro, teve uma consequência e a origem foi o uso do produto? Sim. Mas existem outros fatores. E nós vou falar os fatores. Mas uma coisa importante, nós aqui, de forma alguma, estamos para proteger produto ou para fazer acusações. Nós estamos dando a nossa visão como público, como pessoas que estão ouvindo. Não, porque eu já usei. Eu já usei este produto em específico, já até acabou, e já usei o Latise. O Latise é um produto que faz crescer cílios. E já na especificação desse Latise, que é carésimo, aqui nas minhas redes todas, vocês podem ver, o Doutor Sobrancelha indicou um colírio que é para glaucoma, para fazer crescer sobrancelha, que também você pode. Ele não falou para passar nos cílios, por quê? Se cair no olho, você pode ter problemas seríssimos, que é um colírio para glaucoma. Ele falou até para sobrancelha. É para passar na sobrancelha. E por isso, deve-se usar esse tipo. Mas ainda assim, foi uma. Mas sim, eu estou dizendo, esses produtos todos, eles têm sim uma reação química. E deve-se tomar muito cuidado para não cair dentro do olho. O que eu observei? Mas só falando uma coisa assim, porque a Flor, ela sempre dá a visão, como eu falei, eu sou mais técnica. É porque eu usei. Porque uma coisa que é assim, eu posso falar, eu uso. Um produto e ele não tem uma contraindicação. Aliás, nós olhamos o que diz como que é o uso do produto. Só não pode deixar cair dentro do ele diz que você tem que passar o produto, você esperar ele, você passa diariamente, você deixa ele secar para depois usar outros produtos. Aí nós já começamos a ver uma série de ações que podem ter desencadeado. E também, claro, de forma alguma, o produto, se não pode deitar com ele, teria que estar escrito. Vamos falar assim. Então, na coluna da Fabíola Oliveira... Mas peraí, vamos mostrar o do produto. O que ela fala, né? Põe o produto aí. Aqui, ó. Que é o e-drop, chama. Isso. Eu usei já esse produto, a embalagem era toda preta. Eu usei esse produto quando eu testei as bases dela. Mas você não teve nenhum problema com ele? Nenhum problema. Porque eu já tinha usado o tal do Latise, que vinha com esse pincel aqui. Você quer pôr na minha câmera aqui, ó? Sim, peraí. Esse pincel vinha o Latise, tá vendo? E você tinha que passar com tanto cuidado que se caísse dentro do olho, eu tinha que lavar imediatamente, que pode dar sérios danos. Então, era esse pincel que você passava com muito cuidado nos cílios para crescer os cílios no bulbo, onde fica a raiz dos cílios. Era esse pincel que vinha com o Latise, tá? Sim. Que o colírio que eu uso para crescer sobrancelha é com esse, eu passo com muito cuidado. Mas se caiu no olho, lavar imediatamente, porque não pode cair no olho. Tá? De forma alguma, mas eu não estou recomendando. Não, estou falando das loucuras que a gente faz em casa. Não façam isso, tá? Então, no produto que acabou, eu achei que era, esse aqui é o batom, ele já é um produto que vem como as cerdas, igualzinho do rímel, que a gente usa para fortalecer os cílios. Mas o que eu observei pela coluna Fábio Oliveira, pela entrevista feita, e ela vai falar aqui, também pegamos o vídeo no Metrópole, a Lidiane falando. Ela disse, é igual quando você põe cílios e dá aquela ardência. Gente, não dá. Não pode arder. Então, se você for colar cílios postiço e arder, você está com uma reação já da cola.
troque imediatamente a cola. Mas... Eu não sou uma oftalmologista, não sou especialista. Acredito eu, na minha crença, no que eu acredito, que se eu usar qualquer cola e arder, eu troco imediatamente, porque o meu olho está tendo uma reação negativa a este produto. Mas é claro que não pode nós arder. Estamos falando que a reação alérgica é diferente do que alguma lesão na córnea. Não, nós estamos só comentando que ela disse que ela tinha ardência. Eu já tive então alergia ela já tem de cola de cílios. Mas ela tem uma sensibilidade já mostrou uma sensibilidade. O que eu detectei? A Lidiane já tem uma sensibilidade a produto perto dos outra cílios. Coisa importante já de começa falar. Aí. Nós, olhando pela internet, seguindo, né? Lógico, a gente pesquisou tudo que saiu sobre o assunto. Tem pessoas que falaram, mas tem uns 3 casos. Na verdade, qualquer caso já se torna importante e é lógico ter que ser verificado e periciado, sim. A perícia é muitíssimo importante. Como eles pediram, a empresa pediu para periciar. Como nós falamos, quando você tem que entregar um produto para perícia, o que você faz? Você reserva de forma adequada uma parte do produto, porque você precisa ter uma amostra, e você envia a outra amostra, porque precisa ser periciado, sim. Pela empresa e também por um técnico porque de isso fora. É uma responsabilidade, porque existem laboratórios. Então, mas o que eu vi, gente? Eu não estou defendendo aqui a empresa, mas eu vi vários erros dentro disso. Mas vamos é um produto que pode dar problema? Sim. Só que primeiro tem que passar com muito cuidado. Outra coisa que eu vi errado, ela passou e foi dormir. Você deve deixar secar, porque pode escorrer. Se você usou demais, pode escorrer e entrar dentro do olho. Mas, outro erro. Mas não diz isso na... Isso teria que estar na embalagem. Aqui, né? Tá vendo ali? Teria que estar na embalagem. Aí o que ela disse para a Fabi Oliveira? Ela acordou com uma névoa, foi para o trabalho, as amigas no trabalho falaram, eu até olha, aqui é muito etapas, perigoso. Aí você me corrige, Okay. Ela falou o seguinte, que as amigas do trabalho falaram para ela ir ao médico, que o olho é muito sério, sabe? O conselho. Ela tinha lavado, ela lavou, que ela fez bem. Aí ela lavou, fez muito bem. Só que ela foi numa oftalmologista. O que eu, Flor, acredito. A perícia vai dizer, não sou oftalmologista, não sou... Mas eu tomo muito cuidado, porque eu uso muito produto no olho. Inclusive esses, eu uso para crescer. Porque o que acontece? O colírio normal, como esses colírios só normais, mas colírios oftalmológicos... Tem um colírio que é para clarear o olho, que aí eles passam, arde, é uma gota. Gente, esse arde muito, é um colírio oftalmológico. Chama Claril. Não pode usar mais de uma gota. Você pode danificar seus olhos, já está na embalagem. E ele clareia mesmo, imediatamente. Quando tá vermelho. Quem usa em televisão, o pessoal de televisão usa muito. Porque irrita a maquiagem, o lápis. Às vezes eu uso uma gota, arde muito meus olhos. Ou seja, qualquer colírio que é oftalmológico, ele já é uma composição química diferente. Mas então, ele é para isso, para clarear o olho é uma gota, a gente já sabe. Então vamos lá. Aí o primeiro erro. Ela foi na oftalmologista, a oftalmologista já passou um colírio para examinar, que já, na minha visão, é normal. Normal, isso. O problema foi que, segundo a Fábio Oliveira, na coluna Fábio Oliveira do Metrópole, a oftalmologista indicou 4 colírios. Ou seja, 4 colírios ela não disse que usou um deles, eu acho que ela usou os 4. E ela usou os colírios, seja 1 ou 4... Aí eu acredito que esses colírios, dados por essa oftalmologista, deram a reação. É o que eu, Flor, acredito. Porque depois disso ela foi dormir. Aí ela foi dormir errado de novo. E aí o que aconteceu? Aí ela acordou pior. Para mim foram esses colírios que deram a reação pior. Pode ser. É o que eu acredito. Eu também. Porque o que o oftalmologista especialista, ela está melhor. Aí ela foi num hospital. Eu creio que essa oftalmologista receitou os colírios erroneamente, porque o especialista tratou do modo correto. Então, gente, esses produtos são muito sérios, não pode escorrer dentro do olho. Eu acredito que tem que estar descrito. Mas vamos ver o que ela falou? Vamos ver aqui o testemunho dela? Eu não senti nada, senti só uma ardênciazinha, uma coisa assim muito leve, que quando a gente coloca cílios, né, a gente já sente até muito pior. E aí eu dormi, e aí quando eu acordei, eu já estava vendo tudo muito nublado. Comecei a ver tudo muito cinza, muito nublado. E aí eu lavei com soro, lavei com água lubrificada, fiz uso de bastante água e voltei a dormir achando que ia melhorar. Só que no dia seguinte
quando eu fui pro trabalho, acordei para o trabalho, continuei com essa nebulosidade. Colírios da forma que ela indicou, já comecei a usar no meu trabalho. Acabei de trabalhar, saí do trabalho 7 da noite, vim para casa, fiquei fazendo a rotina do colírio como ela tinha indicado até meia-noite e dormi. Só que quando foi por volta de 6 horas da manhã, eu acordei com muita dor, os meus olhos lacrimejando, saindo muita água. E foi aí que eu liguei eu ainda consegui olhar o telefone, porque estava bem mais nublado, bem mais cinza do que ontem, mas eu ainda consegui ligar para o meu esposo e ligar para a tia dele para pedir ajuda. E aí nós fomos no hospital de olhos, especializado em olhos, em Duque de Caxias. E o médico colocou um anestésico, né, para conseguir examinar. E aí ele examinou, e então essas fotos aí, que eu não consigo abrir os olhos. Eu já não conseguia mais abrir os olhos. E muita dor mesmo. Parece que tá passando uma gilete dentro dos meus olhos. E eu não tava com dor, não senti nada. Só tava com aquela névoa, parecia que tava tudo nublado. Fui pro trabalho, cheguei no trabalho, os meus colegas falaram, não, você vai, porque vista é muito séria e coisa e tal. Consegui, porque era sábado, e depois de feriado, no Nova Iguaçu, na cidade que eu trabalho. Consegui uma oftalmologista que eu, fui a última que ela atendeu. Aí entrei, ela fez aquele exame que bota a luzinha, que você vê às vezes um balãozinho final no fundo, depois ela colocou um colírio, aí fez o exame que é com uma luz azul, e aí ela disse pra mim que o produto, tinha já explicado tudo isso pra ela, mostrado a composição do produto, ela disse que o produto tinha queimado a minha córnea, tinha queimado mais do lado esquerdo do que o lado direito, e ela havia me dito que se eu não tivesse lavado na madrugada, poderia ter sido pior, e disse que era até para eu poder mesmo falar no site, porque pode acontecer isso com outras mulheres. Não falei? Entendeu, gente? Ó, e aí eu acredito, Flor, não sou falando, repetindo, não sou uma especialista, mas eu já tive ardência nos olhos, eu já deixei cair o Latise arde pra caramba, lavei imediatamente com água corrente. O que nós falamos é que as pessoas estão só criticando. Eu não estou defendendo o Ipic, mas é o seguinte, o que precisa ter na embalagem do Ipic que eu não vi, tá? Dizer assim, se passar com muito excesso, cair nos olhos, lavar imediatamente. Tem que ter as precauções. Tem ardência? Mas procurar, aí que tá. Eu não vi a bula, vamos tá? Considerar... Porque eu usei, gente. Olha, eu usei muito. Tem pessoas falando, pega um laboratório. Todo produto, quando é feito, entra mais assim, mesmo que seja um laboratório que já tenha tido essa formulação, foi feito testes. Tanto é que o teste é numa quantidade de pessoas. Entendeu? Lógico, se começa a dar errado e esse produto não é aprovado. O que acontece? Eles falam assim que o uso deve ser aplicado diariamente sobre os cílios e sobrancelhas, até que fiquem levemente umedecidos. Ela deve ter passado muito. Não, tudo bem, levemente umedecido. É recomendado esperar a secagem completa antes de aplicar outros produtos ou maquiagens, ou seja, até para dormir. Tanto é que eu usava, aí o pessoal falou para Flor o olhinho, porque ele tem um olhinho. Aí é ruim para colar os cílios. Tem que esperar a secagem. Porque nem colava os cílios. Aí eu tinha que esperar a secagem total. Então, é claro que isso vai ser... hidratante como também. Nós falamos, sem criticar ou falar que a Virgínia ela não se preocupa, não é isso. Você tem os produtos, eu vou dar até a nossa impressão do que a Flor tem um produto que chamava Blindage. Eu vou dar a impressão sobre questão de laboratório sobre isso. Então, o que é importante nós falarmos, sim, é feito, tem que fazer a perícia. Sim, você deve guardar uma parte do produto com você para poder enviar, porque do momento que você envia, esse produto já saiu da tua mão, você não tem mais controle sobre ele, certo? Sim. Mas nós estamos falando sobre seriedade do laboratório, tudo, então você envia o produto. Eu, Iris, guardaria uma parte do produto realmente bem embalado, para eu ter uma contraprova. Porque se você... até porque existe contraprova. Tudo existe uma contraprova. Você precisa ter uma amostra para a contraprova. Sim. Ponto. O que aconteceu, que nós falamos assim, sobre os colírios e sobre a responsabilidade e a questão do laboratório. Como a Flor falou, nós, lógico, como vamos fazer, tivemos uma proposta de um produto que nós testamos e era muito bom produto mesmo.
o que nós concordamos. Eu pesquisei o laboratório, vi a composição química do produto, sem uma análise, porque aí eu não estava como química analisando, mas eu analisando a parte técnica, os dados técnicos, nós aprovamos o produto. Que era maravilhoso. Que era maravilhoso. Aí o que nós tivemos a questão, porque nós falamos sobre uma empresa. Como era uma outra empresa que estava produzindo, a Flor também distribuir o produto para as pessoas testarem. Eu tinha direito de pegar lá. E aí tinha um amigo meu que gostava muito, o Gu, que fazia constelação familiar, ele falou, eu adoro blindage. E aí eu ia lá buscar para quem eu queria dar, porque eu tinha essa liberdade. Aí eu peguei um para mim e um para ele, deu para ele. Só que eu fui usar e eu vi que o produto estava muito líquido. Eu falei, peraí, o blindage é para fechar poro, melhorar a pele, rejuvenescer, tá diferente. Aí eu voltei lá no François, com o François Cosmétique, né? E aí nós falamos, olha, esse produto... esse produto aqui não tá legal. Aí ele falou pro marido dele, o que ele falou? Ai, pega do outro laboratório. Nossa, oi? E aí, então... Eu nem sabia que ele usava dois laboratórios. Então, tinham duas questões. Primeiro, aí já era uma parte financeira para poder, sei lá, não mostrar não mostrar o quanto vendeu, porque... eu recebi, mas tudo bem, eu receberia só de uma venda. Mas a questão, esse segundo laboratório eu não aprovei. Eu deveria ser informada que 2 laboratórios, então, porque eu aprovei o blindage que funcionava. De um o outro que estava muito líquido, eu não gostei, eu não aprovei. Eu já não gostei, levei de volta. Entendeu? Eu não sabia que ele tinha 2 laboratórios. Aí o que nós fizemos? Cancelamos tudo e paramos, porque era muito bom o produto. Mas por quê? É responsabilidade. A Flor, nós temos a responsabilidade de um laboratório. Aí você compra, não funciona? Peraí, é meu nome, né? É claro que eu acredito que a Virgínia, com toda a estrutura, nós estamos falando com a nossa estrutura. Não sei se ela tem 2 laboratórios. Outra estrutura. Então, por isso que o que eu acredito, a perícia é a coisa mais correta de fazer. Então, o que eu acredito que deve ser feito a WePink é fazer o exame... constatado, mas de qualquer modo prestar uma assistência a Lidiane. Independente se foi... Ir às redes sociais e falar, gente, deve-se usar com calma, porque não se pode passar excesso, deve-se evitar passar e dormir, porque, gente, você deita, o produto está molhado e escorreu para dentro do olho. Eu acho que isso foi Porque esse pincel poderia passar com excesso, eu já passei com excesso, eu tive que lavar o olho. Mas aquele de rímel, aquele pincel, ele passa ele deposita sobre o cílio e sobre o bulbo, onde tem a raiz do cílio. Mas tem que deixar secar, não pode passar e dormir, tem que estar na bula. Corrigir isso da bula, ressarcir a pessoa que teve esse problema. Ressarcir desde que se comprove. For comprovado. Entendeu? Mas deve-se dar uma atenção. Mas a atenção... A verdade, eu acho assim, deve-se dar atenção, deve-se dar todo o cuidado, porque a gente sabe que onde começa a girar isso aqui, começa a gerar interesses para todos os lados. E vamos lembrar nós temos que ser justo. A Virgínia, pessoa, não tem culpa disso. Isso é o laboratório que talvez não explicou certo, mas se tiver na bula, não pode passar e dormir, para mim foi o erro. Não está. Então já é um erro do laboratório, tem que estar escrito. Mas aí que está. Um caso pode gerar uma nova noção sobre o produto, entendeu? Mas, deve ser corrigido. Qual é meu testemunho? O produto é bom, eu usei e não tive problema nenhum. É isso. Mas eu tinha que esperar secar, porque nem meus cílios colavam. Porque eu passei antes da maquiagem. Mas olha, o que nós estamos vendo o que nós vimos, a princípio, muitas críticas, uma avalanche de críticas, inclusive em cima da Virgínia. O que nós temos que analisar tem que ser bem ponderado. O laboratório está dando atenção, a própria empresa está dando atenção, pediu para fazer perícia, e tudo tem que ser visto após perícia. Mas, de qualquer forma, independente se houve erro ou falha de quem usou, ou a falha até na especificação, o que deve ser feito é ser dado toda a atenção e todo o cuidado à pessoa que teve um problema, sim, deve ser dado atenção e deve ser dado os cuidados, para que essa obrigação, só isso. E o que a gente vai esperar sair? A perícia a gente volta aqui para comentar, tá bom? É isso aí. E é isso, essa é a minha impressão, esse é meu testemunho de quem já usou produtos parecidos e bem
bem sérios. Tanto é que, ó, gente, o que a gente falou lá do colírio, eu e o doutor Sobrancelha, é na sobrancelha, você passa não com esse pincel, compra aquele chanfradinho para passar até na sobrancelha e não me deixa cair no olho. Hein? Vamos falar a verdade? Se você tem um bulbo, tem essas coisas, só vai funcionar se tiver pelo. Vai ali. Crescer, se não tiver nada, vai crescer. Ele vai fortalecer tem que ter a raiz lá, mesmo que ele lá no fundinho, tá? Gente, bom, a gente tá indo embora. Você já curtiu, já compartilhou? Aliás, gente, Orlando Web Shop, que trouxe a nossa mesa, que a gente já está usando, ela traz tudo o que vocês quiserem. Já tem a loja aqui no Brasil. Você usa o cupom FLOR7, tudo maiúsculo. Você consegue maquiagem, as mais hypadas. Peraí, dá um close aqui em mim, ó. Opa. Orlando Web Shop, as maquiagens mais hypadas, aquelas balas que os seus filhos adoram. Aí eles vão pôr até um vídeo aí. Gente, a castanha parece um besouro. Orlando Web Shop, cooktop, tudo que você imagina direto dos Estados Unidos. Pode entrar, ver o preço, produtos únicos e sem a taxação, tá? FLOR7 cupom. E se tiver alguma coisa que você queira e não tem lá no site, no site é só encomendar. Encomenda com eles que eles trazem também. Eles te falam o preço, você fala atrás, eles trazem, você compra e eles trazem, tá? Eu assino embaixo da Orlando Web Shop. Aliás, dá uma olhada nessa questão. Vou mostrar, Orlando Web Shop não é só ninja, maquiagem, é tudo que você imagina. Gente, isso aqui é bom, é bem americano mesmo, né? Peraí, presta aqui. Água na boca. Dá licença, gente. O aroma, o que é isso? Vai abrir outro pote dele. Ai, gente, desculpa. É feio comer no pote? Não. Vou mostrar. Gente, eu comi, vem pra nós, metade do pote, sério. Eu e a Iris, nós comemos metade do pote. E a outra metade foi a Benita que chegou. Parecia um besouro, igual aquele alho espanhol que a gente compra, né? Que e não tem gosto de alho. Um dia eu vou trazer aqui para vocês. Escreve aqui se vocês querem ver o alho espanhol. E eu vou trazer aqui. Aí, gente, é uma delícia. Tem tudo que você imagina, eletrônicos, telefones, até cooktop eles trazem. Entra no site webshop. Parceiros nossos aqui, tudo que a gente precisa para o canal. Agora nós vamos batalhar para trazer uma câmera, que a gente ainda usa telefones, mas é isso, a gente está produzindo conteúdo. Curtam, compartilhem e lembra a notificação, se inscrever. Porque para nós é muito importante ter vocês aí conosco. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.